parte de nós. Ser firme e lutar faz parte de nós. Chorar e sorrir está dentro em nós. Um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. No programa de hoje vamos falar sobre o tema das obras de misericórdia espirituais. Elas nos conduzem em direção à nossa salvação, mostrando que ao nos sensibilizarmos com o sofrimento dos outros, encontramos também a presença reconfortante de Deus em nossas próprias dores. Vivemos num mundo onde o egoísmo e a indiferença parecem se espalhar, mas como cristãos, não podemos ignorar a necessidade de estender a mão ao próximo. Jesus é o nosso maior exemplo disso, revelando que a verdadeira alegria surge quando nos doamos de coração. Queria convidar você a se unir a nós na aliança também nas obras espirituais para que nós possamos orar por você, pela sua família, pelas pessoas que mais precisam. Por isso, não esqueça de enviar para nós a mensagem no nosso WhatsApp DDD 11 99 665 5599 com seu pedido de oração, da onde você é e o que você também gostaria de ver aqui nesse programa, o que você está achando dele também. Vamos ao nosso Parte de Nós de hoje. As obras de misericórdia são ações concretas que fazemos para ajudar os nossos irmãos em suas necessidades temporais e espirituais. Mais do que atos de caridade, elas são ações justas para aqueles que pouco ou nada têm. Nós somos todos irmãos, filho de um único pai. Então é bom que a gente sacie, né, a necessidade do outro, que a gente alivie o sofrimento do outro. Então, assim, é por isso que é um dever nosso, né? Porque eu posso estar vivendo bem, mas ao meu lado tem alguém sofrendo, né? Alguém necessitado. Então, assim, acho que isso é muito importante para nós. Se cada dia a gente exercitasse uma obra de misericórdia, a gente poderia aliviar o sofrimento de tantas pessoas. No movimento Aliança de Misericórdia, a missionária Eveline acolhe muitas pessoas em momentos de escuta, partilha e direcionamento de vida. Para ela, a obra de misericórdia espiritual, dar bom conselho, não se trata de se intrometer na vida de todos, e muito menos algo relacionado à fofoca, mas de mostrar ao outro um caminho que ele não está vendo, caso ele dê abertura para isso. Todo cristão, toda pessoa é chamada a viver as obras de misericórdia, né? Seja materiais e seja espirituais. Dar bom conselhos, né? Por que está dentro de uma obra espiritual? Porque dar bom conselho significa você escutar, levar aquela escuta até Deus e ajudar a pessoa a discernir aquilo que precisa, né? Qual caminho seguir. No mundo de hoje, a distração é constante e a beleza da conexão entre as pessoas está se perdendo. A falta de escuta atenta e empatia está se tornando um problema enorme. Por isso, aconselhar ajuda a lançar luz no caminho de quem hoje pisa em muitas sombras e dúvidas. Dar bom conselho significa você, diante de uma pessoa, ou numa situação que ela precisa decidir, ou diante de uma situação que ela precisa de escolher, ou uma situação que ela está vivendo errado, você ajuda ela a escutar primeiro, né? A primeira coisa dessa obra de misericórdia, de dar bons conselhos, é o dom da escuta, né? Escuta com o que você tem que ter para com a pessoa, e depois você ajudá-la a entender o caminho a seguir, né? Ela tomar uma boa decisão com firmes propósitos, que é uma consequência de dar um bom conselho. Quando uma pessoa se aproxima da gente, ou pedindo um conselho, ou pedindo um caminho de direção espiritual, na direção espiritual, a primeira coisa que eu falo é: vamos orar e vamos ver se é vontade de Deus isso. Porque é um compromisso muito grande e uma responsabilidade muito grande da vida daquela pessoa diante de Deus.
Quando a gente dá um bom conselho para uma pessoa, a minha atitude geralmente é ficar na escuta, né? E escutar aquilo que o Espírito fala. Porque falar aquilo que a gente pensa pode não ajudar a pessoa a encontrar o caminho. Mas se você se coloca na escuta daquilo que é a vontade de Deus, né, a gente tem os dons do Espírito e a palavra de ciência, o dom de sabedoria nos ajuda muito nisso, né? Eu, pelo menos, tento escutar aquilo que o Espírito fala e, em cima daquilo, orientar a pessoa. Mas como reconhecer bons conselhos? Segundo Eveline, eles se confirmam por meio de seus frutos. Esses dias, eu estava voltando de Minas e recebi uma ligação e a pessoa dizia assim: Eveline, eu acordei hoje pensando em você. Eu falei: nossa, nunca agradeci a Eveline por essa situação. E ela dizia: aquele dia que você rezou para mim, eu nunca mais fui a mesma depois, né? Isso é um sinal de que a presença de Deus estava ali e que o fruto foi bom, né? E eu tô te mandando essa mensagem para te agradecer, né? Porque foi uma experiência de libertação, de paraíso. Então você vê um fruto, né? Um fruto bom, um fruto maduro, né? A pessoa dizia: eu nunca mais fui a mesma. Então isso é um sinal de que Deus estava ali, né? O dedo da mão de Deus estava ali. O perdão é uma exigência do Evangelho e uma condição para entrar no reino. Por isso, perdoar as injúrias também é uma obra de misericórdia espiritual que nos leva a esquecer toda a injustiça sofrida. Perdoar as injúrias significa que nós devemos perdoar aquelas pessoas que de alguma maneira nos ofenderam, nos prejudicaram de alguma forma. Isso é um mandato, né? Inclusive no Evangelho, uma recomendação que Jesus tem no Evangelho. Se nós pegarmos tanto no Sermão da Montanha, no capítulo 5º, quanto no capítulo 6º, em que Jesus ensina a oração do Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Na mesma medida em que pedimos o perdão de Deus, devemos também perdoar aqueles que nos ofenderam. A falta de perdão não faz mal apenas para quem não foi perdoado, mas também para quem não perdoou. O perdão não é um sentimento que brota no nosso coração, mas uma decisão que nasce da nossa razão e atinge o coração. Portanto, perdoar traz esperança e resgata o amor. Perdoar as injúrias está dentro do sacramento da reconciliação, da confissão, sim, porque, de fato, nós estamos buscando justamente o perdão de Deus no sacramento da confissão e seria interessante que houvesse uma coerência. Assim como nós pedimos o perdão de Deus na confissão, é importante que nós estejamos dispostos a perdoar. Então, sim, é matéria de confissão também, o perdoar as injúrias. Quando nós não conseguimos perdoar e seguir com as nossas vidas, não é? E muita gente tem essa dificuldade de fato, é importante que não se desista. Não é? No Evangelho, Jesus diz a respeito das pessoas que não oferecem o perdão de coração ao seu irmão. Não é importante que o perdão seja sempre oferecido de coração, o que não significa que será um perdão imediato. Algumas vezes, dependendo do prejuízo que nos foi causado pela atitude da pessoa, nós iremos demorar mais para perdoar. Isso às vezes envolve curas, isso envolve às vezes a superação de ressentimentos. Então, o que a pessoa precisa fazer é não desistir, não é? Ela ter as suas próprias atitudes para oferecer de fato um dia esse perdão, por mais que demore, e ao mesmo tempo pedir a Deus que cure o seu coração, cure as suas feridas, para que de fato esse perdão seja oferecido de coração. Se nós não perdoamos, também impedimos que o perdão e a misericórdia de Deus cheguem até nós. O perdão é esse liberar o outro da dívida que ele contraiu em relação a nós por conta dos pecados, das injúrias que cometeu contra nós, não é? A misericórdia também envolve o perdão, mas ela é mais ampla, porque a palavra misericórdia significa justamente que nós devemos nos associar ao sofrimento, à dor do outro. Nós vamos ao encontro da miséria do nosso irmão. Então, ser misericordioso é justamente se abaixar até o local onde o outro está, perdoá-lo, não é? Se for uma questão de perdão, e oferecer a ele uma nova oportunidade, nos associando
à sua dor, ao seu sofrimento. O Padre Henrique sempre fala isso, né? A gente não tem a capacidade de se conhecer, porque é o outro que vai falar aquilo que eu sou, né? Aquilo que são os meus dons, que são os meus limites, aquilo que eu preciso de melhorar, aquilo que eu posso, e a gente não consegue se ver por inteiro. Então, para uma pessoa fazer um caminho de autoconhecimento, ela precisa de um outro. Ninguém se basta sozinho. As obras de misericórdia, elas são uma série de obras ali que são recomendadas pela Igreja, que tem esse título de misericórdia. Cada uma delas remete a um aspecto da misericórdia, dessa atitude da misericórdia para com o nosso irmão, seguindo justamente aquilo que Jesus diz no Evangelho: sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Se nós vemos as atitudes de misericórdia de Deus em relação a nós, ela não tem a ver apenas com o perdão das injúrias, dos pecados, das ofensas, ela tem a ver com uma série de outras atitudes, não é? Então, o perdoar das ofensas é uma das obras de misericórdia, ou seja, uma das atitudes que expressam misericórdia em relação às pessoas que falharam, que erraram e que precisam, portanto, desta compaixão, não é? É tão fácil nos acostumarmos com a escuridão ao nosso redor, não é mesmo? Mas quando paramos para refletir sobre as palavras de Jesus, percebemos que Ele nos chama a permanecer vigilantes e para sermos luz neste mundo. Ao praticarmos o bem e nos aproximarmos daqueles que mais precisam, estamos agindo como Ele agiria. Assim, observar e praticar as obras de misericórdia é um convite para nos tornarmos como um reflexo dele nesse nosso mundo de hoje. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. Deste modo, a obra de misericórdia espiritual, rezar a Deus por vivos e defuntos, é um convite à oração por toda a humanidade, principalmente em benefício daqueles que padecem de esperança da salvação. Essa obra de misericórdia, rezar a Deus por vivos e defuntos, a gente consegue contemplar quando a gente consegue entender o plano espiritual, quando a gente contempla aquilo que é céu, inferno e principalmente o purgatório. Então, rezar pelos defuntos, essa obra é rezar pelas almas benditas, que já têm a salvação já como garantia. Mas por que rezar por aqueles que já morreram? Uma das maiores obras de misericórdia espirituais é a oração pela Igreja militante e padecente, ou seja, por aqueles que caminham neste mundo para alcançar a santidade e por aqueles que já morreram e aguardam no purgatório o dia de se tornarem igreja triunfante no céu. A gente se esquece muito de poder rezar por essas almas, porque a gente se esquece que um dia nós vamos contemplar o nosso juízo particular. Então, a gente tendo essa compreensão clara e tão verdadeira de que um dia nós iremos prestar contas daquilo que nós cometemos, um dia nós seremos essas almas que estão gritando por socorro. Se a gente for parar para olhar, tem um tratado que se chama Tratado do Purgatório, que foi escrito por Santa Francisca Romana, onde ela vai literalmente determinar cada ala do purgatório e cada alma que vai contemplar essas alas. São alas que a gente pode se dizer que se assemelham um pouco ao inferno, só que é um nível menor de fogo de purgação. Então essas almas, elas estão nesse exato momento que a gente está conversando agora, elas estão clamando por oração. Quando a gente faz a oração do rosário, eu particularmente falando, eu sempre oferto pelas almas do purgatório. Então eu sempre falo para Nossa Senhora, Mãezinha, que a cada Ave Maria que eu recitar, que uma alma possa ser salva e consiga contemplar a face de Deus. As almas merecem nossa lembrança e orações. As preces que fazemos por elas as ajudam a alcançar o descanso eterno, o refrigério e a luz que não se apaga. Quando a gente reza por essas almas, eu estava até conversando com a minha mãe ontem sobre as almas benditas. Elas não são muito lembradas,
mas eu estou vendo que é uma devoção que está retornando muito. O meu avô é muito devoto das almas benditas, sempre conseguiu muitas graças através delas, mas uma especial que eu vou contar é da minha bisavó. Um dia ela estava rezando, ela sempre foi muito católica, então todo beijo de catolicismo de oração eu trago decorrente dela, que foi passando de geração em geração. E um dia ela estava rezando e ela não lembrava um trecho de uma oração, e ela pediu para que a alma bendita ela pudesse trazer essa oração, e foi quando em sonho essa alma ela trouxe o trecho da oração que ela precisava, que dizia: Viva Maria Santíssima. Aí foi quando ela acordou e finalizou a oração. Então, quando a gente reza por essas almas, elas ficam tão agradecidas a nós, e quando elas entram no reino dos céus, elas intercedem por cada um de nós. Então, viram nossos santos particulares. No oratório eucarístico de Nossa Senhora da Dormição, no centro da cidade de São Paulo, o movimento Aliança de Misericórdia reza incessantemente em benefício dos vivos e dos mortos. E lá, a Thaís faz parte do grupo que socorre com oração várias intenções. Esse gesto de oração é literalmente uma obra de misericórdia. A gente se coloca em compaixão para com cada alma que clama, tanto aquelas que já foram, que já têm a certeza da salvação, quanto aquelas que estão aqui nesse momento, que estão tão angustiadas que não encontram nenhuma forma de poder se livrar daquela angústia. Aqui no Oratório Eucarístico nós temos, todo sábado, nós retornamos, na verdade, os atendimentos de oração particular. Então a pessoa ela vem, a gente fica quase a tarde todinha fazendo atendimento de oração, e é cada testemunho, é cada graça. Um deles é um jovem, um rapaz, que ele é casado, a esposa é católica, mas ele não é católico, e ele vai começar a se converter através do poder da oração. Então isso é algo muito forte que vem para nós, pessoas que vêm com desejo de suicídio, que quando encontram essa paz na oração, elas entendem que de nada vale nada disso. Então, se colocar em oração é, na verdade, se colocar como o próprio Cristo aqui na Terra, que nós temos a presença do Padre, mas nós temos poder ser essa verdadeira imagem e semelhança de Deus e mostrar a compaixão do Cristo. Em Piracicaba, no interior de São Paulo, a Aliança de Misericórdia mantém a Casa de Acolhida Maria Paula do Cordeiro Imolado. O espaço tem como finalidade a acolhida de pessoas em situação de vulnerabilidade social que tenham algum tipo de vício, seja álcool ou drogas ilícitas, cumprindo assim a obra de misericórdia que nos convida a corrigir os que erram. Casa de Acolhida é um projeto, um sonho que nasceu no coração dos padres, dos nossos fundadores, com o desejo de acolher as pessoas em situação de rua, em alguma vulnerabilidade social. Quando eles chegam aqui, nós chamamos eles de filhos, não de acolhidos. Quando eles chegam aqui, os filhos, nós tornamos esse ambiente um lugar de família. Tudo aquilo que eles fazem aqui, tudo aquilo que eles aprendem conosco é para devolver essa família para eles e essa dignidade de filhos. A Casa de Acolhida não é uma clínica de recuperação. Eles não se recuperam aqui, eles encontram a salvação. Esse é o desejo que nasceu do coração dos padres e esse é o desejo que nós também temos como missionários, como aqueles que cuidam da casa, aqueles que levam a casa. Luiz Cláudio era morador de rua. Desejou morrer diversas vezes por causa do sofrimento que ele experimentava naquela época. Mas encontrou esperança quando teve uma oportunidade na Casa de Acolhida da Aliança de Misericórdia. A partir do momento que eu saí da rua, entrei dentro da Aliança de Misericórdia, eu acho que o inimigo já fica furioso, que já perdeu uma alma. Então, a partir do momento que eu cheguei aqui, eu fui muito perseguido pelo encardido. A partir do momento que a Aliança está nesse trabalho, não só aqui em Piracicaba, mas, no Brasil inteiro, é coisa de Deus, porque conforme tirou a minha vida da rua, tirou de vários na rua, isso é coisa de Deus. É por isso que Deus não larga nada a faltar aqui para nós, porque é um trabalho inexplicável, não posso nem dizer para a senhora, um trabalho muito bonito. Porque os filhos chegam aqui muito feridos, interiormente, por primeiro, desconfiados, com algumas inseguranças, com algumas malícias, malandragens da rua, de forma externa também, Então alguns têm dificuldade no controle da alimentação, por conta de tantos tempos que passaram sem se alimentar na rua.
também higiene pessoal, tantas limitações que foram adquirindo pelo processo, pelo tempo que eles passaram na rua, né? E a gente percebe que o primeiro passo é a gente acolher, né? Acolher eles com o coração, amar eles e testemunhar a misericórdia, né? Que por primeiro nos alcançou e que a gente deseja que também alcance eles. A única coisa que eu peço para Deus, continuo pedindo, mas peço com lágrimas nos olhos. Senhor, se o Senhor quer tirar eu dessa casa aqui, envie outra casa que seja da aliança. Porque foi a aliança que me trouxe aqui, que tirou da vida que eu estava. Porque se não fosse a aliança hoje, eu seria um homem morto. Apanhei muito de polícia na rua. E peço a Deus primeiro. E segundo, a aliança que me trouxe essa vida, que não deixa eu voltar para a rua, não deixa eu passar tudo que eu passei. Porque eu estou tão feliz com a aliança, que tudo que eu faço aqui que você está vendo, eu faço por amor a Deus e a aliança de misericórdia, que salvou uma vida. Praticar o amor por meio das obras de misericórdia é desejar estar mais próximo do Mestre Jesus. É afirmar que Ele é nosso maior exemplo do amor encarnado, o qual o mundo teve oportunidade de testemunhar. Somente com um coração semelhante ao dele poderemos transformar esse mundo tão carente de compaixão. Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Faça isso agora mesmo. Ative as notificações para ser avisado a cada vídeo novo e compartilhe esse vídeo com seus grupos de WhatsApp. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.